Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vocês viram que eu mostrei pra vocês aí como é que tá o tempo hoje? Hoje é segunda-feira e o fim de semana, gente, ficou assim o tempo, sabe? Na verdade, sábado choveu. E aí ontem ficou nublado e hoje voltou a chover de novo. Então dá uma chuvinha e para, mas o tempo daquele jeito ali. E tá esfriando, gente, muito. Tá marcando aqui para Paraná uma frente fria. Inclusive amanhã que é terça, tá marcando geada. Gente do céu. E já tá dando pra perceber, porque eu mostrei pra vocês ali que tá ventando. E aquele ventinho, gente, é frio. Então hoje de manhã não tava muito frio. Na verdade nem ontem, esse fim de semana não tava muito frio. Mas aí veio essa chuvinha aí, agora vai vir frio de geada. Então eu já percebi que já começou a esfriar. E agora, gente, é parte da tarde já por aqui. O Nicolas já foi pra escola. Eu já fiz algumas coisinhas aqui em casa. E vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês, gente, do que falta eu fazer aqui. Eu desocupei os meus temperinhos, porque tava sujo pra poder lavar. E eu vou lavar e já vou repor, porque desde que eu comprei na compra que eu mostrei pra vocês, tá tudo nos pacotinhos ainda, gente. E eu já tô até usando. Mas aí hoje eu peguei pra poder lavar e repor os temperinhos, organizar. E eu também tenho, gente, que dá uma lavada eu tenho que dar uma geral na minha geladeira, gente, sabe? Tirar tudo pra lavar, aquelas grades que tem, tirar tudo pra lavar, que tá precisando demais. Só que eu não sei se eu vou fazer isso hoje. Mas os temperinhos, né? Hoje o que eu vou fazer é lavar ali os potinhos dos temperos. Eu ainda tenho uma loucinha ali também pra poder lavar. Eu vou aproveitar e lavar tudo e vou repor os temperos. E, gente do céu, esse fim de semana eu não consegui fazer quase nada. Porque sexta-feira eu levantei com uma dor assim, sabe, na minha cervical ali, na escápula esquerda. E, gente, a dor foi aumentando. E aí me deu uma dor tão forte, a gente pensou que eu ia morrer. Aí bem na hora que a gente tava almoçando, começou a doer demais. Eu fui deitar, gente, não consegui ficar deitada, né, sentada. Na verdade, gente, eu já tenho essa dor desde quando eu era adolescente. Primeira vez que me deu, eu trabalhava na casa de uma vizinha nossa, na frente da casa da minha mãe, e eu tive que chamar minha mãe para orar por mim, gente, porque eu não conseguia nem me mexer. Sabe, é uma dor que vem do nada, mas é uma dor horrível, parece ter uma faca cravada nas costas e dói até para respirar. Aí, depois me deu, faz o que, uns 4 anos por aí, gente, me deu de novo. E me deu agora. Daí o William correu, fui fazer massagem, ainda bem que a gente tem um doutorzinho aqui em casa. Ele fez uma massagem, eu tomei um remédio que tinha aqui, né, pra dor. E aí, não sei se pode falar aqui o nome, não, gente. Deixar escrito em qualquer coisa. Tomei, né, um anti-inflamatório pra dor. E aí fiquei deitada, gente, não consegui fazer mais nada o resto do dia. Aí o Nicolas e o William que terminou as coisas pra mim. Se eu tinha feito o almoço, então eles que lavaram a louça. E aí tinha banheiro pra lavar, calçada pra lavar, eles fizeram tudo. Aí mais tarde o William foi na farmácia, comprou um relaxante muscular e um outro anti-inflamatório. E eu tô tomando. Aí melhorou, gente, só que eu ainda tô sentindo, sabe, a dor. Ainda tá um incômodo ainda. Então assim, eu não tô podendo fazer muito esforço, porque senão eu travo de novo. E é uma dor horrível, gente. Só quem já teve pra saber, sabe? Eu não sei se é costeocondrite que tem, né? Que tem uma dor que chama costeocondrite. Eu não sei. E assim, gente, eu, por relaxo meu, eu nunca fui atrás, sabe? Nunca fui no médico, nunca fiz uma ressonância, um raio-x que seja pra poder ver o que é. Porque, gente, como eu falei com vocês, não acontece sempre, sabe? De vez em quando, demora anos pra poder travar. E pra poder eu sentir essa dor que eu senti, sabe? Só que é horrível, gente, parece que você vai morrer. Porque como dói demais, você não consegue respirar profundamente, sabe? Você só consegue respirar pelo nariz. E pela boca você não consegue puxar o fôlego, porque dói muito. E é horrível, gente. Aí vai pro braço, sabe? Dói o braço. E eu já tenho tendinite, né? Faz muito tempo que eu já fiz ultrassom dos braços, eu tenho tendinite. E no frio, eu acredito que é por conta do frio também, né, gente, que piora esses problemas que a gente tem, né? E assim, tá bem inflamado ainda. O William foi fazer massagem, ele falou que tava tudo inchado aqui perto da minha... Ai, gente, como é que chama? Aqui perto da minha escápula. Ele falou que tava
gente, quando fica, né, aquelas, quando o músculo tá, que dá nó, sabe? Parece que dá nó no músculo, no nervo, não sei. Ele disse que tava super duro, ele tava tudo inchado. Então, assim, é uma dor horrível, gente. Você não consegue mexer o braço, você não consegue, nenhuma posição que você deita tá bom. Nossa, gente, meu braço tá doendo. Segurar o celular, inclusive. E aí, gente, olha, é horrível. Eu não consigo fazer nada, sabe? Hoje eu já tomei o anti-inflamatório que ele comprou pra mim. Só que esse anti-inflamatório, gente, ele não é muito bom pra dor, não, sabe? Porque eu ainda tô sentindo um incômodo nas costas, dependendo do jeito que eu mexo, do jeito que eu deito. E, gente, é uma dor muito forte mesmo. E da outra vez, gente, ainda atacou a cervical aqui também, então outra vez eu não conseguia nem virar o pescoço, gente, eu não podia nem me mexer. Eu tive que ficar parada que nem uma estátua, porque tinha atacado tanto a cervical quanto a parte aqui da escápula. Dessa vez, atacou mais a parte da escápula, sabe, do braço aqui. Mas eu percebo que vem da coluna, gente, porque a coluna tá doendo, sabe? Então, olha, gente, que dor horrível. É muita dor, sabe? E não tem posição que você fica aqui, não dói, você não consegue respirar direito, como eu falei com vocês. Então, assim, graças a Deus que a gente tinha aquele doutorzinho, ele passou, e eu também tinha um anti-inflamatório em casa e eu tomei, deu uma melhorada. Agora eu tô tomando já tomei o relaxante, agora eu tô tomando um anti-inflamatório. E vamos ver, gente, né? Se não melhorar, eu vou ter que ir no médico, sabe? Poder ver se eu faço pelo menos um raio-x. Porque agora eu tô sem plano, né, gente? Fazer tomografia e ressonância é muito caro. Então eu vou ver se eu faço pelo menos um raio-x pra poder ver se dá pra ver, né? Se tá inflamado, o que tá acontecendo. Se é aqui da parte da clavícula mesmo, ou se é da coluna, né, da cervical. E aí também, gente, quando eu era criança, eu quebrei a clavícula aqui desse lado, sabe? Então não sei se isso também tem a ver. Só sei que assim, gente, é só do lado esquerdo, sabe? E dói demais. Mas é isso, gente. Vou começar ali, fazer então, na verdade continuar, né? Eu já lavei um montão de louça ali lá de fora, e aí ficou só uma loucinha que eu deixei pra lavar aqui. Ficou só uma loucinha que eu deixei pra lavar aqui dentro. Aí já vou aproveitar e lavar os vidrinhos de tempero, repor os temperos, e dar uma organizada aqui na cozinha e mostro um pouquinho pra vocês. Olha só, gente, acabei colocando micro-ondas ali mesmo, porque eu tinha mostrado pra vocês que ele tava aqui, ó, né? Só que eu não gostei, gente. E porque ele ocupou minha península e porque era muito ruim, sabe? Pra gente tá abrindo aqui, tava de mau jeito, sabe? Pra gente poder abrir e colocar o alimento. Porque eu tinha que deixar ele assim, né? Então eu tirei, gente, eu não gostei. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei ele aqui, aí eu vou usar aquela tomada. O cabo dele não alcança, gente, a tomada. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma extensão que eu tô usando ali fora, na máquina, pra lavar roupa. Eu vou pegar ela e vou utilizar aqui, né? Quando eu precisar, eu utilizo a extensão, passo por aqui mesmo, sabe? Por fora aqui do armário. Coloco ali, porque assim, micro-ondas eu só uso muito de vez em quando, né, gente? Só pra esquentar um leite, uma comida. Então, não é o tempo todo que a gente tá usando. Então, não tem problema, não. De na hora de usar, colocar a extensão e ficar aqui na frente do armário. Aí, eu vou colocar a geladeira nessa tomada aqui, que na verdade essa é a tomada dela, né? Essa é a tomada que, como eu já falei com vocês, é do micro-ondas. Só que assim, ela só alcança, gente, só vai alcançar ali direitinho quando a gente fizer aqui a torre quente, né? Que daí a gente faz um furo no armário, passa por trás, daí eu consigo usar aquela tomada ali pro micro-ondas. Mas como agora, né, eu tô usando esse armário, e esse armário, ele não tá pregado na parede, gente, fixado na parede, ele tá solto, porque eu não quis furar o meu piso. Então eu preciso usar ele encostado na parede, porque senão ele cai, né? Porque ele é muito comprido. Então não tem como eu passar o cabo do micro-ondas lá por trás. E mesmo que eu quiser, gente, não ia alcançar, né? Então eu vou usar desse jeito mesmo. Vou pegar, quando eu for usar, pegar a extensão que tá ali fora, por ali e usar, e depois eu desligo. Porque também, gente, meu cunhado ainda não veio colocar a torre de tomada, porque ainda a gente não comprou, né? Que vai ser mais ou menos aqui. Por isso que eu não fiz tomadas aqui, gente, tá? Porque eu vou colocar uma torre de tomada. E desse lado aqui não tem tomada mesmo, vai ficar só essa daí. Então, eu não coloquei, gente, porque aqui eu não vou usar nada que vai precisar de tomada.
Se eu quiser usar aqui pra usar o liquidificador, alguma coisa, eu coloco nessa tomada aqui, né? Que aqui é o espaço bom que eu tenho pra poder fazer essas coisas. Então, desse lado ficou só uma tomada mesmo, né? E aqui desse lado vai ficar a torre de tomada e mais essa tomada e a outra de lá. Que pra mim é o suficiente. Então, assim, por enquanto, gente, eu vou, né? Eu vou se virar com o que eu tenho. E assim, é muito melhor deixar o micro-ondas aqui. Porque aqui, ó, tá vendo? Não atrapalha da gente abrir, ó. Aí eu consigo abrir tranquilamente ele, muito melhor. Que aqui, gente, tava horrível. Deixava eles assim, ó, a gente ia abrir, se abrisse por aqui era ruim, por lá era ruim. Então decidi por aqui mesmo. E assim, gente, tá bagunçadinho aqui, porque tem louça pra lavar, eu quero lavar esse pote aqui, ó, esse bolacheiro. Tem a garrafinha ali pra lavar. Aí tem essa loucinha aqui na pia pra eu lavar. E aqui, gente, tá os porta-tempero. Esses porta-tempero, gente, foi eu mesmo que fiz, tá? Esse aqui é copinho de geleia. Daí eles vinham com a tampinha, né, normal. E aí eu tirei as tampinhas, aí eu tinha esses negocinho aqui, ó. Essas tampinhas, que era da ração dos peixes. Porque pra quem é mais antigo aqui no canal, vai lembrar que eu tinha um aquário. A gente tinha uns peixinhos, sabe? Então era de ração do peixe. E aí eu peguei, lavei bem lavadinho e encaixei aqui, gente, pra eu poder usar. E coube certinho. Então, aí eu uso, porque daí, ó, tá vendo? Ele tem um buraquinho aqui certinho pra sair. Aí tem as tampinhas, ó, né, pra poder ficar tampadinho. Então eu tive essa ideia. Aí eu tenho, né, eu tenho 3 vidrinhos dele. E o restante é desse daqui que eu tenho, que eu já mostrei pra vocês também, né, que é o joguinho. Mas hoje eu vou lavar só esse, porque só esse que tá vazio, os outros ainda tá cheio. Aí os outros eu só limpei, já limpei lá fora bem limpinho e guardei dentro do armário, gente. Eu não vou deixar mais exposto não, porque agora, apesar de estar chovendo muito, né, porque a gente, ó, vê que tá o tempo. Porque a gente vai entrar no inverno, mas vai começar, gente, a ventania aqui. Sabe, quando vai chegando o mês de agosto, começa uma ventania e faz maior sujeira. Então não dá pra deixar nada exposto, principalmente lá fora. Então eu já limpei, já guardei lá no armário. Depois eu mostro lá pra vocês. E esses aqui agora eu vou lavar também, vou deixar guardado, não vou deixar exposto. E aqui, gente, tem... E aqui tem também essa loucinha que eu já lavei, já sequei. Deixei aqui, gente, só pra eu poder guardar mesmo. Ali fora também, ó. Vendo no escorredor também tem louça que eu deixei ali. Porque como tá ventando, né, daí secar rapidinho. Então eu deixei ali pra poder escorrer, eu vou secar e guardar. E deixei essas louças aqui, já vou guardar essa louça. E vou lavar essa loucinha aqui, né, os porta-tempero. E aquele bolacheiro. E aí eu vou repor os temperinhos, né, depois que secar tudo. A gente não repara não, tá? Esse aqui é o meu guardanapo, ele tá molhado. Porque como eu falei com vocês, tá nublado esses últimos dias, então... Não há guardanapo que aguente. Aí eu coloquei ali pra dar uma secada. Deixei a tábua aqui também, ó, pra poder secar bem. E é isso, gente. Vou guardar essa loucinha. Vou lavar aquela louça ali. Ó, aqui tá os temperinhos que eu comprei, tá vendo? Então, já estão todos abertos, ó. Porque eu usei. O único que não tá aberto aqui é o orégano e a páprica picante. Então, eu vou colocar tudo nos potinhos. Eu tenho um potinho assim também, gente. E ele tá limpinho, já lavei ele. Então eu tenho alguns potinhos assim, que eu guardo alguns temperinhos, porque os porta-tempero que eu tenho ali de vidro, gente, não cabe todos os meus temperos. Então eu fiz uns assim, e aí eu pego e aproveito pra colocar tempero também. Então eu já trouxe esse aqui, porque esse aqui é o único que tá vazio. Os outros que tem lá já tá com tempero. E aí vou repor tudo. Esses aqui, gente, é os remédios que eu tô tomando. Dá um sono danado, esse relaxante aí. Então, por enquanto, eu tô tomando... O relaxante eu parei de tomar, gente. Mas eu tô tomando agora esse aqui, né? Que é anti-inflamatório, pra ver se desinflama. E é isso, gente. No mais, tudo igual, né? Ali embaixo tem uma baguncinha organizada, que vai ficar, né, gente? Porque como eu não tenho um armário, né? Não tem como. Minha bagunça organizada. Mas assim, gente, eu achei que ficou muito melhor assim, com o micro-ondas lá. Além de ter ficado mais bonito, né, esteticamente, ficou mais prático pra mim, apesar de eu ter que usar a extensão. E é isso então, gente, né? Chega de falação, bora lá então. Que já tá tarde, gente, já é umas 2 e pouco por aqui já.
from your lips. You're kissing me dizzy. I fight for composure, but what fun would that be? The punks and the peasants who dared to impress me, singing desperate daydreams so they could undress me. They vanish completely when I feel like you could love me. Tomorrow forget me. Tonight will you let me give you all of my heart, all of my heart, show you all of the stars, all of the stars, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, I'm all for you. Hollywood's buzzing, our hearts are thumping, yeah, yeah. And I know you want me, 'cause I feel like you could love me. Tomorrow forget me. Tonight will you let me give you all of my heart, all of my heart, show you all of the stars, all of the stars, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, I'm all for you. Give you a million flowers, show you my secret powers, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, I'm all for you. Prontinho, pessoal, lavei aqui a loucinha e lavei os temperinhos, né, os porta-tempero. Lavei os porta-tempero que eu falei com vocês, que são esses aqui, ó, tudo limpinho. Lavei as tampinhas. Olha só, gente, elas estavam bem sujas, aí eu coloquei de molho na água só com um detergente mesmo, ó. Ficaram limpíssimas. Tudo limpinho. Agora, gente, eu vou deixar aqui pra poder dar uma secada e depois eu reponho os temperos. Lavei também o bolacheiro ali. Vou deixar dar uma escorridinha nessa louça, gente, pra eu poder secar e guardar. E olha só, gente, ó o sol. O sol deu as caras. Eu acredito, gente, que vai estiar agora, mas já tá um frio, gente, um frio. Olha só, tá vendo? Tá batendo sol, ó. Tá um frio que vocês não têm ideia de como já tá esfriando. Tá vendo a árvore lá, gente, ó? Tá ventando, tá um vento super gelado. Eu acredito que vai estiar daqui pra de tarde, vai vir o frio aí que tá prometendo. Então é isso, gente, por enquanto. Eu tirei as bolachinhas, gente, umas bolachinhas ainda no vidro eu tirei ali, vou dar pro Ted. E por enquanto é isso, vou deixar escorrer ali. Vou também lavar aquelas garrafinhas, encher. E depois eu reponho ali os porta-tempero. Aí, pessoal, como eu mostrei pra vocês, eu já sequei toda a louça que tava aqui. Vou guardar, ó, coloquei ali. Vou guardar aquelas louças. Aqui fora, gente, eu hoje dei uma limpada nessa mesa aqui, nessas cadeiras. Coloquei pro alto, porque como vocês viram lá, gente, ó, aquela hora tava sol. Agora, ó, nublou de novo, tá maior ventania. Acho que vai chover de novo. Então, eu peguei e já coloquei essas cadeiras aqui em cima, porque se chover, escorrer água aqui não molha. O pé das cadeiras, porque o pé da mesa, gente, ó, eu fiz essa gambiarra aqui, ó. Coloquei esses copinhos que vem extrato de tomate. Eu coloquei um em cada pé, pra quando eu lavar aqui, né, o chover, muito não molhar os pés.
Ela é nova? Não é, gente, mas, né, pelo menos pra conservar mais um pouco. Esse aqui é reciclado. Ali é o tênis do Nicolas, que eu dei uma limpada, que hoje à noite ele vai no GC lá da igreja, adolescente ele vai usar, deixei ali. Hoje eu já limpei aqui, gente, que é onde estavam os temperinhos, né? Falei com vocês, eu tirei dali, porque eu não vou deixar mais exposto, porque agora vai começar o mês das ventanias e suja demais, gente. E limpei aqui também, que tava suja, do armário. E os outros temperinhos, gente, fica aqui, ó, nesse suporte. Eu tirei e coloquei aqui dentro, gente, ó. Eu modifiquei aqui de novo. Coloquei alguns alimentos, ó, que tá aberto. E tá dentro de vidro. E coloquei os temperinhos ali, tá vendo? Então aqui eu deixei... Assim, antigamente tava o açúcar e o arroz aqui, só que tava muito ruim, gente, pra eu poder pegar. Porque tá vendo, ó, é alto. Esse aqui não para aberto, então tem que segurar aqui com a mão e pegar o arroz e o açúcar. E como eles são pesados, gente, tava muito ruim. E aqui, né, gente, fica alguns copos, alguns vidros, ó, e algumas tapuér. Mas os outros temperinhos também, gente, se não couber dentro desse armário aqui, eu acredito que vai caber. Eu vou deixar lá dentro, mas eu não vou deixar mais exposto. E olha só, gente, a gambiarra que eu arrumei aqui. Esse suportezinho aqui, ó, o William tinha comprado pro banheiro. Tá vendo? É um suportezinho de alumínio, ó. E eles são colantes, tá vendo? Autocolante, não é de pregar. Mas eu não quis, não, gente, pôr no banheiro, não. Aí eu tive a ideia de colocar aqui. E tá me auxiliando muito. Porque como o meu tanque ainda é daqueles mais antigos, tá precisando, gente, dar uma areada, eu sei. Mas os meus planos, gente, é trocar esse tanque. Eu não quero ficar com esse tanque aqui. Eu quero aqueles tanques que é... Sabe, que é... Não sei como é que chama, gente. Se é aéreo, né? Que eles não tem pé. É pregado, sim. Porque esse tanque, gente, ele é muito baixinho. Olha pra vocês verem. Olha só perto do fogão e da máquina. Ele é muito baixo. Então, gente, eu já tenho esse problema de coluna. Tá acabando com a minha coluna esse tanque. E aí, ele também já é bem velho, gente. Então, eu quero aqueles outros tanques. Aquele outro tanque que é aéreo, né? Preso na parede. Então, por isso, gente, que eu não tô ligando muito não, sabe? Ele tá limpo, gente, só tá um pouco encardido, mas eu não tô ligando muito de ficar areando, não. Por conta disso que eu pretendo trocar. E a minha coluna já tá toda estourada, gente. Se eu vou ficar abaixada para ficar areando isso daí, não vai dar bom. Então, eu deixo assim mesmo, sabe? Só mantenho limpo, mas não tá, né? Tá um pouco encardido. E aí, eu gostei, gente, da minha ideia de colocar aqui, ó. Porque, tá vendo? Como ele é assim, não tem lugar pra gente colocar as coisas. E isso aqui é muito pequeno, tá vendo? Ainda é triangular, ficava caindo. Eu colocava o sabão ali. E vira aquela poceira de água com sabão, gente. Eu não gosto. Então, ó, gostei bastante. Que aqui eu coloquei o sabão, como ele é, tá vendo? Vazadinho, ó. Então, aí a água escorre tudo aqui em cima e aqui eu só lavo. E não fica empoçando e o sabão também não fica desmanchando. Porque se a gente deixar o sabão imerso na água, ele desmancha tudo. E é horrível. Então, eu gostei. Esse maior eu deixei pra colocar a escova e as esponjas. Tô precisando trocar as escovas, gente? Tô, com urgência. Vou trocar, mas como eu ainda não comprei outra, é essa daí mesmo que eu tô usando. E aí, gente, aí ficou assim. Eu achei bem prático, sabe? Eu gostei. Não tá bonito, né, gente? Mas tá prático, pelo menos. Até que a gente consiga trocar o tanque e deixar tudo arrumadinho. E aqui tô batendo roupa. Já estendi algumas no varal. Aquelas toalhas ali não estão limpas, tá pendurado ali, mas eu vou lavar também. E tô aqui, gente, e o tempinho só que esfria. O tempinho só que tá esfriando cada vez mais. Vou até tirar os passarinhos dali, gente, porque tá muito frio. Eu ia jogar uma água aqui, ó, nem vou jogar. Porque tá frio, tá chovendo. E como eu fico transitando aqui, cozinha, gente, aí se eu jogo água aí... Depois eu fico pisando, sabe? Vira aquela bagunça aqui, sabe? Aí mancha tudo o piso. Então, como não fez poeira esses últimos dias, eu não vou jogar água, não. Deixar pra quando o tempo dar uma firmada. E é isso, gente. Que eu fiz por enquanto. Aqui dentro eu preciso organizar, né? Guardar aquela louça ali que eu sequei. Vou passar essa louça pro escorredor, pra ela terminar de escorrer. Vou passar um paninho aqui na mesa, que a gente almoçou aqui, eu ainda não limpei. E dar uma limpada nesse chão, gente. Que por mais que não pareça, graças a Deus esse piso, apesar de ser porcelanato, gente, ele não parece sujeira.
Mas ele tá sujo. Então eu vou passar um paninho, mas também é coisa rápida, gente. É muito fácil de limpar esse piso. Sabe? Ele não aparece muita sujeira. E ele é hiper fácil de limpar. Eu só limpo com detergente mesmo. E, gente, uma passadinha de pano que você dá, ele já fica brilhoso, já fica limpinho. Então é isso que falta eu fazer, né? E depois que secar ali os porta-tempero, repor os temperinhos. Ai, pessoal, tava varrendo aqui e percebi que a vassoura saiu molhada. Gente, eu não tô acreditando. Essa geladeira, gente, ela já deu tanto problema, tanto problema. Vou até mostrar pra vocês a marca dela, não compre. Sabe, ela é muito linda, é da Electrolux. Eu amo o painel dela, tudo, mas não compre, gente. Porque assim, na minha experiência, ela é muito problemática. Deixa eu fechar a porta aqui, gente, porque a máquina tá batendo lá. A máquina tá batendo, tá fazendo muito barulho. Então, assim, gente, de acordo com a minha experiência, eu tô falando pra vocês, não compra essa geladeira, porque ela dá muito problema. Inclusive, o rapaz que arruma pra gente, ele é meu conhecido de quando a gente era solteiro. E ele falou, gente, que a melhor marca de eletrodoméstico é a Brastemp. Então, uma dica aí pra vocês. Se você estiver querendo comprar um eletrodoméstico, seja qual for, micro-ondas, principalmente geladeira, não compra da Electrolux, compra da Brastemp, porque, gente, que geladeira que me dá problema. Esses tempos atrás, ela começou a vazar água, gente. E aí, logo que ela, eu não sei se vocês lembram que ela tava ali na reforma, e aí quando meu cunhado passou ela pra cá, ela começou a vazar água. Daí eu chamei, né, esse conhecido nosso, ele veio, e aqui embaixo, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo, gente? Lá embaixo, lá, ó, esse ferrinho ali, esse ferrinho aqui, ó, ele tava todo congelado, tinha um tufo de gelo ali. Daí, quando eles congelavam, molhava o chão. E agora, gente, eu fui ver, olha só, tá vendo a poça de água que tá aqui? Só que assim, ele não tá congelado. Não sei se ele chegou a congelar e descongelou. Eu não sei, gente, mas olha só. Olha a poça de água que tá aqui de novo, gente, olha a sujeira, né? Aproveitar pra limpar. Mas eu não acredito, gente, que ela tá dando problema de novo, sabe? É problema no gás dela. Porque assim, se ele coloca muito gás, congela ali. E acontece isso. Se ele diminui o gás, a geladeira, gente, não gela. Principalmente o freezer. Então tá uma complicação, gente, essa geladeira. Olha, só Deus na causa. E agora que eu fui varrer com a vassoura, que eu percebi, ó, que tá tudo molhado, olha só. Ó, aqui também, não sei se vocês conseguem ver, tudo molhado. Tem que chamar o rapaz de novo. Aí eu desliguei ela aqui da tomada, que eu já ia desligar mesmo, ia passar ela pra outra tomada ali. Vou dar uma secada aqui e ficar de olho, gente, pra ver se ela vai continuar vazando, se tá congelando ali de novo. E bem que eu percebi, gente, que esses dias ela não tava desligando, sabe? Eu percebi, eu falei, gente, parece que essa geladeira não tá desligando. E quando ela começa assim, gente, quando ela não desliga, pode esperar que vai dar algum problema. E dito e feito, né? Olha lá, um aguaceiro. Agora eu vou dar mais uma puxada nela aqui, vou limpar, vou secar ali, gente. Mas se ela tiver com problema, perca de tempo. Daqui a pouco já tá tudo cheio de água de novo. Mas aí vou aproveitar que tá sujo, né? Vou limpar e vou observar, gente. Se tiver vazando, vou ter que chamar o rapaz de novo.
Gente, que trabalho que tá me dando essa geladeira. Não comprem. Não comprem geladeira dessa marca. Pelo menos desse modelo aqui, gente. Não comprem porque ela dá muito trabalho. Ela é linda, maravilhosa, só que dá muito trabalho. Então lá vai eu de novo. Falei com vocês que eu tô com aquele problema nas costas. Eu não posso pegar peso. E agora o William acabou de sair. Eu vou ter que arrastar essa geladeira sozinha pra poder limpar. Porque não dá pra deixar assim, né? Primeiro que não é bom, né, gente? Deixar embaixo da geladeira molhado. E segundo que o porcelanato, gente, ele não mancha com muita coisa não, mas com água mancha. Se deixar a poça de água e ficar muito tempo, ela marca o piso. Então eu vou limpar, né? E aí eu vou ficar de olho, observando pra ver se ela vai dar problema de novo. E aí eu vou religar ela aqui, ó, nessa tomada de cá. Olha só, gente. Tá molhado, tá sujo. Aí já peguei um pano aqui, gente. Esse pano aqui, ele é velhinho, tá? Por isso que ele tá dessa cor, mas ele tá limpinho. Tava limpinho, sequinho, guardado. E eu peguei um pano seco, porque como tá molhado, pra já ir secando, sabe? Ai, gente do céu, que peleja que essa geladeira. Meu Deus do céu. Gente, eu tinha uma geladeira antes, pior que eu acho que era dessa marca, só que era daquela mais antiga, sabe? Uma branquinha, ela durou bastante tempo, gente, aí que ela deu problema, e aí a gente vendeu pra poder comprar essa. Mas essa geladeira não tá dando, não tem condição. E é água de bica, gente, é uma aguaceira que faz. E pior que vai tudo pra debaixo da geladeira, sabe? Isso que é o ruim. A gente ficar arrastando ela pra poder limpar. Ai, ai. Deixa eu terminar aqui. E daqui a pouco eu volto aqui com vocês, gente. Pronto, gente. Tudo limpinho. Sequei bem. Foi o máximo que eu consegui empurrar, gente. Deve ter água embaixo dela ali. Mas eu vou deixar pra quando ele estiver em casa, ele empurrar ela pra eu poder secar bem. Porque, gente, eu tô com medo, sabe? De piorar minha dor nas costas. Eu ficar aqui travado, não ter ninguém pra me socorrer. Misericórdia. Então eu vou devolver pro lugar, porque aqui a parte estava mais molhada, né? Como a água sai dali, então essa parte de trás aqui mais molha. E vou ligar ela de novo e ficar observando pra ver se ela vai continuar vazando. Pessoal, nem mostrei pra vocês não, mas aproveitei pra passar um paninho já aqui na cozinha, né? Que eu falei com vocês que eu ia passar, ó. E eu passei um paninho só, gente. Né? Que eu tinha varrido, filmei pra vocês. Passei um paninho só, gente, sem detergente, sem nada, né? Porque como eu não tô cozinhando aqui, não tem gordura, gente. Eu só passo detergente quando derruba mesmo alguma coisa. Mas, olha, como é só uma sujeirinha, passei um pano sem produto nenhum, gente, olha só. Olha o brilho dele. Tem umas manchinhas, gente, mas essas manchinhas que aparecem é do piso, gente. Eu não sei por quê, sabe? Mas tem algumas manchinhas. E esses rejuntos também que tá assim, ó, escuro... Também, gente, é encardido, sabe? Eu vou pegar um dia e passar vinagre de álcool nesse rejunte pra ver se encardiu, se sai, gente. Porque limpando, tá? Eu já esfreguei que a buchinha não saiu, não. Então depois outro dia eu vou passar vinagre e vamos ver se sai. Vinagre de álcool. Que eu passo no banheiro também, gente, quando eu quero deixar o rejunte limpinho. Aí eu passo, né, vinagre com álcool no rejunte, deixo uns minutinhos e esfrego. Fica limpinho. Então qualquer dia eu vou fazer aqui na cozinha pra ver se dá certo essas partes, ó, que tá, sabe, encardido. Porque olha só a diferença, gente. Mas é isso. Por enquanto é isso, ó, o chão, vendo tudo limpinho. Limpei a mesa aqui, mostrei pra vocês também. O balcão também aqui, eu já tinha dado uma limpada. Ó, tudo limpinho. Daí, como vocês viram, eu peguei a louça que tava lá fora, sequei e já guardei. Aí eu peguei as louças que tava aqui em cima desse pano, coloquei no escorredor, né? Porque é melhor pra poder secar. E ainda mais nesse tempo, gente, que nada seca. Então eu deixei aqui pra poder secar mais rápido. Os porta-tempero tá aqui, tô esperando ele secar, né? Secar bem pra eu poder colocar o temperinho dentro deles. E aqui também eu já tinha dado uma limpada, né? Porque como... troquei o micro-ondas de lugar que eu falei com vocês. Então, eu já dei uma limpada aqui. Esse cantinho, gente, eu não tô gostando, tá? Mas não tem o que eu fazer, gente. Porque, como minha torre de tomada vai ficar aqui, é por isso que eu deixei minha cafeteira aqui. Né? Então, quando eu for usar,
fica perto da torre de tomada, então não tem outro lugar pra pôr. O que eu não tô gostando, gente, é dessa bandeja aqui, porque na verdade não é uma bandeja. Essa aqui, gente, era um relógio de parede. A minha irmã tinha colocado um vidro aqui, tinha feito uma bandeja, só que o vidro quebrou. E agora tá desse jeito. Eu coloquei aí, né, porque como é preto, mas eu não sei se eu tô gostando não, gente. Eu vou ver se eu coloco outra coisa debaixo dessa garrafa, se eu compro uma bandejinha menor, vou ver o que eu faço. Mas por enquanto é isso aí, é o que eu tenho. Né? E ficou assim, ó, tudo arrumadinho. Ali os temperinhos que eu vou repor. E tudo limpinho, graças a Deus.